Transcendence é um dos projetos mais desafiadores da 42 São Paulo. E hoje, quem tá aqui vai nos contar um pouquinho de como foi essa jornada. Davi, querido, seja muito bem-vindo ao Fora. Tô muito feliz que você tá aqui. Então, antes de mais nada, explica pra galera, conta um pouquinho quem é Davi. Prazer, né? Meu nome é Davi. Antes da 42, né? Eu sou formado em Ciências Econômicas. E eu, desde sempre, trabalhei no setor financeiro. Isso desde os meus 17 anos. E chegou num ponto, depois de um bom tempo trabalhando na área, chegou num ponto que eu senti que aquilo já não tava mais me satisfazendo, sabe? E aí foi quando, isso em meados de 2018 para 2019, mais ou menos. E aí foi quando eu pensei, putz, eu preciso fazer algo. Eu preciso trocar, preciso tentar alguma coisa. E aí veio o maior medo que eu senti nesse momento, que era trocar pelo quê? Eu não sabia. E aí foi quando eu conversei com familiares e amigos e o pessoal falou, meu, nada vai sua felicidade. Se você não tá feliz agora, vai em busca dela. E foi quando eu saí da empresa. E nesse momento, tipo, foi uma sensação muito estranha, porque eu tava me sentindo perdido. Essa eu acho que era a palavra. Porque eu tinha saído de algo que eu fiz por boa parte da minha vida e não sabia o que eu queria fazer. E eu fui começando a estudar sobre algumas coisas e tal, nada voltado com programação ainda, tava pesquisando sobre outras áreas. E aí chegou um amigo pra mim, falou, tipo, putz, Davi, ele é da área de TI, por que você não tenta algo nessa área? E eu falei, cara, quando dá um problema no meu computador, eu chamo meu sobrinho, tipo, eu não sei nada, assim. Aí ele falou, cara, eu acho que você vai aprender rápido. E aí aquilo ficou martelando na minha cabeça. Quando ele falou, eu não dei muita bola. Mas aquilo, depois de um tempo, ficou martelando na minha cabeça. Eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar. Mas assim, tipo, essa era a palavra, tentar. Tipo, eu não sabia se eu ia gostar daquilo, se aquilo iria me preencher de fato. Só que eu falei, putz, no pior dos casos, eu vou riscar aquilo da minha lista e vou tentar outra coisa. E aí foi quando eu comecei a pesquisar, nessa época, tipo, ainda a 42 não tinha entrado na minha vida. E nessa eu comecei a buscar conteúdo e tal. Eu procurei vários grupos de WhatsApp de pessoas da área de TI. E eu ficava, galera, tô querendo aprender sobre como dar os meus primeiros passos dentro da área. Vocês têm conteúdo, tem PDF, tem vídeo, manda qualquer coisa que eu aceito. E aí a galera começou a mandar. E eu comecei a perceber que, tipo, eu passava o dia estudando sobre aquilo, vendo vídeos. E eu falei, cara, fazia tanto tempo que eu não me sentia tão preenchido por alguma coisa que eu gostasse de fato de fazer. Só que aí nesse momento eu também senti que eu precisava me provar. Tipo, de fato, é isso que eu quero fazer da minha vida? E foi quando eu comecei a pesquisar sobre iniciativas voltadas para ensinar sobre programação e tudo mais. Só que nessa época eu estava desempregado. Então, tipo, um curso de programação é muito caro. Então, tipo, eu falei, putz, eu preciso buscar alguma coisa que seja gratuito e que me dê esse teste, essa prova de fogo pra falar, putz, é isso de fato que eu quero fazer ou não. E aí foi quando a 42 entrou na minha vida, eu brinco, parece como que as coisas se encaixam, sabe? Porque quando eu descobri sobre a 42, na verdade, o que aconteceu, eu tava lendo uma notícia sobre um fisioterapeuta, se não me engano, que tinha virado gerente na IBM. Então ele tinha passado por essa transição de carreira e eu achei muito interessante e comecei a ler essa notícia. Só que no final da notícia, eu tava falando sobre algumas iniciativas que estavam começando e uma delas era a 42. E aí foi quando a 42 entrou na minha vida e, tipo, eu entrei nesse mundo da tecnologia, sabe? E você falou de sobrinho, acho que tem uma história legal pra contar aí, inclusive. Exato, meu sobrinho, ele fez a piscina comigo. E foi uma experiência diferente e legal ao mesmo tempo, porque quando eu me inscrevi na 42, eu via que o pessoal falava, é totalmente diferente, não tem professor. E eu ficava, tá, mas o que significa de fato ser diferente? E aí eu me inscrevi, aí eu conversei com meu sobrinho, me inscrevi pra essa iniciativa aqui e tal. Aí ele falou, vou tentar junto contigo. Eu falei, beleza, bora, a gente vai ver. E aí eu conversando com outros amigos, o pessoal falou, pô, você vai chegar lá, o pessoal vai falar que você vai ter que pagar. Aí eu falei, cara, se eu chegar lá e o pessoal falar que eu vou ter que pagar, o que eu vou fazer é voltar. Então, eu vou lá, vejo, se não for nada do que eu pensei, eu volto, é isso. E aí a gente acabou se inscrevendo, passou na parte de jogos,
E a gente fez a piscina juntos e foi uma experiência, assim, maluca, intensa. Acho que mudou minha vida. Só a piscina já mudou minha vida. Mudou a vida do meu sobrinho também, do Christian. E porque hoje ele trabalha na área. E um dos motivos foi essa experiência. Que foi passar pela piscina, que é algo, assim, surreal. E conta um pouquinho mais. Eu acho que eu gosto de te trazer aqui, inclusive, porque você faz parte da história da 42, né? A gente tá aí comemorando 4 anos, e você tá com a gente desde então. Então, como é que foi pra você esse início? Porque a gente teve, né, um momento de pandemia aí no meio, mas conta um pouquinho da piscina, quais foram os seus primeiros impactos. Recentemente a gente fez umas visitas ao campus e eu brinco com a galera, né? Eu falo assim, gente, eu tô trazendo vocês aqui pra vocês poderem explicar pra família de vocês que isso daqui não é esquema de pirâmide. Que ele é de graça porque tem instituições que apoiam a 42, não porque em algum momento vocês vão ter que pagar. A princípio, você se formou agora, você teve que pagar alguma coisa em algum momento? Não. Então eu não tenho que pagar de fato. Mas conta um pouquinho como é que foi a tua jornada, né? Primeiro na piscina. Ok. A piscina, de fato, foi algo que virou minha cabeça, não só no lado profissional, mas como pessoa. E isso porque, além de a gente aprender sobre a programação, de alguma forma, essa experiência ela é tão intensa que ela te coloca à prova sobre várias óticas. Então, por exemplo, uma das coisas que a gente costuma aprender desde a escola, que a sociedade nos coloca, é que, tipo, por exemplo, o zero é algo que você tem que evitar. É algo que você tem que abominar e de fugir de qualquer forma, com todas as suas forças. E o que eu mais fiz na 42 foi tomar zero. Então, o primeiro zero que eu tomei na 42 foi algo assim que, tipo, provocou uma reflexão intensa. Eu fiquei, cara, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Tipo, e foi um zero. Eu não vou entrar tão em detalhes pra, tipo, não atrapalhar a experiência de quem vai fazer a piscina, mas foi um zero tão intenso porque acabou que eu tomei o zero e nem vi a prova. E aí eu lembro que eu tava saindo da sala. E aí eu vi um monte de pessoas chorando assim e tal. E aí eu tava com meu sobrinho e eu falei, cara, eu tô com inveja dessas pessoas que estão chorando. Aí ele falou, por quê? Eu falei, cara, se elas estão chorando, elas entenderam o que aconteceu. Eu não consigo chorar porque eu nem entendi. E aí eu fiquei, cara, foi tipo, esse zero me jogou numa reflexão muito profunda, sabe? Porque eu fiquei, tipo, foi algo que eu vi que várias pessoas encararam isso como algo negativo e algumas acabaram saindo. No dia eu fiquei pra baixo, mas no dia seguinte eu comecei a refletir e falei, acho que isso é normal. Tipo, eu tô tentando algo novo e mais do que passar na 42 ou não, eu queria provar que aquilo era pra mim, sabe? Então, independente se eu passasse na 42 ou não, se eu soubesse que aquilo era pra mim, já tinha super valido a experiência, sabe? E aí, essa forma de encarar essa experiência foi que tornou as coisas bem mais leves pra mim, sabe? E isso eu senti que me deu um up. Eu consegui me entregar de fato na experiência. Tipo, aprender. Mais do que me preocupar se eu vou tomar zero ou não, a minha energia ela tava focada em aprender, sabe? Então, e a 42 me ajudou muito nesse processo, porque eu acabei recebendo também a Bolsa Moradia e alimentação. E eu acho que se não fosse isso, eu talvez não conseguiria ter progredido tanto, porque eu moro no Capão Redondo. Putz, do Capão Redondo pra 42 era 1h30, 2 horas, dependendo. Então, tipo, eu demorava muito no transporte público. E aí, putz, eu tinha que sair da 42 cedo assim que eu digo 8 horas, pra conseguir pegar o metrô, o trem, e chegar em casa e voltar no outro dia cedo. Então, tipo, no começo tava super cansativo. Quando eu vi essa possibilidade de ter a Bolsa Moradia, putz, as coisas ficaram, não vou dizer que fáceis, porque a piscina não é fácil. Mas a experiência, eu consegui me entregar de fato por causa dessas ajudas, sabe? Porque eu passava na 42, eu ficava tipo 12 horas, 10 horas, 12 horas, às vezes até 14 horas. Tipo, saía de lá de madrugada e voltava no outro dia cedo. Então, tipo, muito porque tinha esse apoio, sabe? E fora outros bloqueios que a 42 vai te derrubando sobre aquela coisa de tipo assim, às vezes você olha pra um coleguinha do lado e fala, putz, o cara já tá, ele tá numa lista mais avançada que a minha. E dependendo de como você encara isso, você fala, putz, o cara tá indo bem, tipo, a vitória do outro parece que é a sua derrota. E, tipo, não tem nada a ver. Tipo, é saber que, apesar de todo mundo estar no mesmo barco, cada um tem seu barquinho, tem sua experiência, tem seu background. Então, tipo, você vai trilhar a sua trajetória. Tipo, ele tá indo bem legal, é uma pessoa a mais que eu posso perguntar, sabe? Tipo, falar, tô com dúvida, me ajuda aqui e tal.
Então, tipo, a 42 quebra essa barreira também de, putz, a vitória do outro não é só a derrota. Tipo, você tem que focar. Ali eu foquei em aprender, sabe? E, tipo, foi única e exclusivamente isso. Errei pra caramba. É frustrante. Programar muitas vezes é frustrante, porque você vai tentar e vai errar, e aí no outro dia você vai falar, putz, agora eu sei a solução, e vai tentar de novo, e vai errar novamente. Então, tipo, esse processo, ele é muito frustrante, mas no final, aquela coisa, quando você vê a coisa acontecendo, é mágico, sabe? Tipo, quando você. É quase como. Eu brinco que é isso que me prende hoje na área de tecnologia. É quase como se você materializasse a sua ideia, sabe? Tipo, você pensa em alguma coisa, projeta pra funcionar de uma determinada forma e apresenta aquilo pra alguém. Isso pra mim é um momento mágico, assim. Paga toda a frustração que eu acabei tendo no percurso, sabe? E a piscina foi isso, tipo. Eu lembro que no final da piscina, uma coisa que eu acho bem legal comentar é que eu não sabia se eu ia passar, mas eu estava bem feliz. Feliz porque eu tinha validado que aquilo era pra mim. E apesar de se passasse ou não passasse, pra mim aquilo era, tipo, era o de menos naquele momento, porque como eu tinha validado que aquilo era pra mim, se eu tivesse passado na 42 ou não tivesse passado, eu ia aprender. Eu tinha decidido isso, sabe? Eu falei, cara, eu fiquei 28 dias, né, a piscina, 26. 26 dias. Tipo, pô, você ficar 26 dias passando 12, 14 horas, você só consegue se você gosta, sabe? Então, E não tipo. é que a gente pede pra vocês passarem esse Não, tempo, né? isso que é legal, né? Porque ninguém chega lá, pô, tá aqui, não tá, não sei o que. Cada um faz a sua trajetória. E apesar de, tipo, não ter ninguém pressionando dessa forma, a galera ficava lá. Eu lembro que tinha às vezes que falava, pô, pessoal, vocês vão pra casa. O pessoal dormia, acordava lá, se deixasse, passava o dia inteiro. Então foi, tipo, a piscina foi uma experiência que mudou muito a minha vida. E eu lembro que eu saí de lá com várias reflexões, assim, sabe? E você falou uma frase que, nossa, eu acho que resume bem, né? Que é tão difícil a gente desconstruir tantas coisas, que é desconstruir o zero, que o zero na 42 ele não é eliminatório, e sim é uma oportunidade de você ver que você errou e que você precisa refazer, e você precisa refazer, e você precisa refazer. Então é lidar com essa resiliência de você tentar de novo, né? Não acertar de primeira, mas tentar de novo. E uma coisa de que o sucesso do outro não invalida o seu. É tão difícil porque a gente sempre tá competindo, né? E na piscina é, é uma lógica diferente, porque não tem vagas, né? De tipo, só 30 vagas. Não existe isso. É assim, todas as pessoas que entram na piscina podem passar. A gente tem aquelas vagas disponíveis. Só que depende de você passar. Então, o número máximo de pessoas que passarem pra gente é melhor. Mas, ainda assim, algumas pessoas desistem no meio do caminho, outras pessoas entendem que não é pra elas realmente, porque não gostou do modelo, prefere alguém junto e tal. Então é interessante, como você disse, validar o jeito que você aprende, né. E daí como é que você recebeu a notícia que você tinha passado na piscina? Nossa, eu lembro que eu fiquei meio que em estado de êxtase, assim. Eu lembro que eu abri o e-mail e aí quando eu vi a mensagem que eu tinha passado, eu fiquei uns 10 minutos parado, assim, sem falar nada. Aí a minha mãe chegou e falou: "Você tá bem?" Eu falei: "Cara, eu passei." Aí você passou no quê? Aí eu falei: "No curso." Ela ficou feliz, assim. E eu fiquei parado, eu fiquei: "Cara, eu passei de fato", sabe? Porque eu naquele momento, eu não estava tão focado na questão de passar ou não passar. O meu foco maior era a questão de validar, sabe? E, tipo, quando eu recebi aquela notícia, eu fiquei, nossa, cara, realmente eu passei. Eu nem, não acreditava, porque eu lembro que na época teve 12 mil inscritos, se eu não me engano, né? E aí teve 2 piscinas de 250 pessoas e tal. Eu falei, cara, vai ser difícil pra caramba passar, é muita gente. E o engraçado é que, tipo, durante a piscina, eu conheci tanta pessoa que eu falava, cara, essa pessoa é demais, velho. Tipo, quanta pessoa legal no mesmo espaço, assim. Eu falei, meu, vai ser muito difícil passar. Mas quando eu recebi a notícia, eu fiquei meio em choque, assim. Eu falei, nossa, cara, consegui. Não acreditava, sabe? E você é sobrevivente, porque daí você passou, você recebeu a notícia e se tornou cadete. 2 primeiros meses de formação, bam, pandemia, fecha tudo. E você teve que reaprender, esse modelo, né, porque a gente tinha um modelo 100% presencial, que você estava habituado ali a trocar, pra avaliar as pessoas, e de repente você foi pra pandemia, né. Como é que foi pra você esse período de pandemia? Ah, essa transição foi difícil. Foi difícil porque eu já estava acostumado ao modelo presencial e a gente. No presencial tem muito daquilo, né? Putz, você tá com dúvida? Você chega lá, ô, me ajuda aqui.
Então, tipo, a dinâmica, ela é diferente. E quando vê a questão da pandemia, que ninguém esperava e tudo mais, aí todo mundo começa no modelo remoto, foi um baque, porque primeiro que eu não tinha uma estrutura preparada para aquilo naquele momento. Eu sei que também foi uma surpresa pra 42 que não esperava aquilo também, tipo, a gente meio que aprendeu fazendo, sabe? Então, essa transição foi complicada, assim, complicada nessa questão de tirar dúvidas, na questão de, tipo, na dinâmica da coisa mesmo, sabe? Fora as horas de tela, né? Que deixava a gente quase Nossa, maluco. Eu lembro que chegava no final do dia, eu não aguentava mais reunião. Eu falava, gente, eu não aguento mais nossa. olhar pra tela. E hoje a gente continua, né? A gente continua fazendo o Zoom e tal. Eu acho que tiveram alguns aprendizados da pandemia, mas de qualquer maneira, né? A gente teve essa retomada. E muito recentemente aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi o seu Transcendence Day. Me conta como foi isso, né? Essa jornada de cadete até chegar nesse último projeto dessa jornada de base, né? Foi intenso. Foi uma piscina Como um pouco tudo, né? Como mais. tudo na A 42, acho que é a palavra que define é intensa, né? Tudo que a gente faz na 42 é muito intenso. Foram vários momentos de altos e baixos de falar, putz, eu vou conseguir. Às vezes eu falo, cara, não sei se eu vou conseguir. Eu lembro que um ponto bem marcante pra mim, um dos projetos que eu acho que foram um divisor de águas, podemos dizer assim, foi o Cube 3D, que pra quem não sabe é um projeto onde a gente faz um jogo, e eu nunca tinha parado pra pensar em como era feito um jogo. E eu falei, cara, eu acho que é nesse que eu caio da 42, porque eu não faço a menor ideia de como faz um jogo. E eu lembro que foi bem intenso esse projeto, que, putz, eu tava tão focado nesse projeto que várias vezes eu passava o dia inteiro tentando resolver uma coisa e eu não conseguia, e ia dormir, e durante o sonho vinha a solução. E eu tinha que levantar, anotar, pra tentar no outro dia. Às vezes dava certo, às vezes eu tinha que fazer alguma adaptação, às vezes não dava certo. Mas esse projeto, pra mim, foi um divisor de águas, porque eu fiquei pensando, eu falei, putz, ó, ó o tanto que eu tive que batalhar pra construir isso. Eu não tinha essa noção de como era construído o jogo. E aquela coisa, tipo, até ver a coisa funcionando, foram vários erros, sabe? Tipo, inúmeros erros, assim. E só que aquele momento que você vê o jogo funcionando, que você vê as outras pessoas jogando assim, você fala, cara, pagou. Todas aquelas noites que eu fiquei, putz, eu não sei como resolver, como que eu faço isso daqui? Então, para mim foi um projeto que, tipo, eu falei, putz, agora que eu passei por esse projeto, eu vou terminar a 42, assim, sabe? Então, tipo, foi uma experiência, tipo, a 42 em si foi bem intensa, tipo, essa jornada foi algo que mudou a minha vida. E uma coisa que eu acho que vale a pena também comentar sobre essa questão dos projetos é que todo projeto que a gente faz, a gente fica naquela, putz, eu fiz esse projeto, eu já estou preparado para qualquer coisa. E aí vem um outro projeto e fala, dá uma segurada aí, que agora você tem mais coisa para aprender. E isso foi do primeiro ao último projeto, é incrível. No começo, isso causa uma sensação estranha de falar, putz, quer dizer que eu nunca vou, nunca vou ser suficiente para a área. Mas depois você percebe que isso é da área. Pô, você nunca vai. Isso é uma das coisas que eu me preocupava muito, porque a gente tem. A sociedade coloca que às vezes que a pessoa da tecnologia é aquela pessoa que tem todo o conhecimento do mundo na cabeça. E eu ficava pensando, pô, eu não tenho HD infinito. Eu nunca vou saber sobre tudo, sabe? E aí, depois de muito fazer os projetos, de ter experiência no mercado profissional, eu percebi que eu não precisava ter toda a informação guardada na minha cabeça. Mais importante do que ter toda essa informação guardada, eu comecei a me preocupar mais em me fazer a pergunta certa. De alguma forma, quando a gente se faz a pergunta certa, isso te guia para a resposta. Tipo, não é que você tem a resposta. Às vezes, você saber qual que é a pergunta que você tem que fazer naquele momento, te guia para perguntar para alguém, te guia para fazer a pesquisa, te guia para tipo, para onde que você tem que ir, sabe? Então, isso deixou as coisas também um pouco mais leves para mim, porque eu fiquei, putz, eu não preciso ter toda essa informação guardada. Basta eu me preocupar em saber o que eu preciso fazer neste exato momento. Sabe o que você tá falando? Me lembrou uma história do filho de um amigo meu, que ele perguntou pra criança assim: Ah, você sabe qual é a capital da Croácia? Daí ele, sei. Me dá só um minuto, eu vou procurar no Google. Aí o pai perguntou assim: Mas você não disse que sabia?
Sim, eu vou procurar no Google, é meu HD externo. Eu achei muito bom. E é de uma criatividade tão Sim. legal, que isso, a gente, né, eu acho que você falou aí sobre as perguntas certas, né, eu acho que a gente retoma na 42 um pouco dessa criatividade e dessa curiosidade, né, de você baixa a bola, como você disse, assim, você terminou o Transcendence com a sensação de que tem um monte de coisa ainda pra fazer, né, e a mesma coisa na piscina, você termina a piscina e você fala: "Ah, agora eu vou começar a formação". E daí o primeiro projeto já é um baque, porque ele é mais difícil do que toda a piscina, e assim continua, né. Então, acho que aprender a lidar com isso é o principal aprendizado da 42. Por mais que tenha uma trilha legal de tecnologia, mas eu acho que aprendizados socioemocionais mesmo são os principais vantagens que a gente vê e o principal diferencial em relação a qualquer outra instituição, né, e óbvio, não invalidando o trabalho incrível que toda instituição de educação faz. Mas a gente vê, assim, é muito sobre o time da 42 atuar como, curador e mediador, né, de: "Ó, faz esse desafio, eh, procura a respeito disso, mas quem vai procurar os caminhos vão ser vocês". E você falou sobre perguntar para a pessoa ao lado. Eu acho que outra coisa também interessante é você em momento nenhum, quando você entra na 42, você se questiona se a pessoa ao lado sabe ou não, né. Você pergunta para ela, porque ela pelo menos vai te ajudar a pensar de um jeito diferente, a pelo menos a raciocinar junto, né, isso é muito legal. Isso destrava muito, tipo, às vezes eu pergunto várias vezes eu pergunto pra alguém, e a pessoa não sabe. Ela fala: "Não sei". Mas, ter um ponto de vista diferente para um mesmo problema, tipo, isso destrava muito, sabe, porque volta para aquela questão que eu falei de se fazer a pergunta certa. Eu vou me fazer a pergunta da forma que eu penso, assim. A outra pessoa vai ir por outra ótica. Então, tipo, isso acaba ajudando muito a você ter várias óticas diferentes e conseguir encontrar o melhor caminho de solução, sabe. Tipo, isso é muito bom. E você fez essa formação e chegou no Transcendence, temido Transcendence, como é que foi pra você? Então, eu até brinco com o pessoal, porque assim, quando eu comecei na 42, quando eu falava Transcendence, a base tremia, assim, eu falava: "Cara, só o nome já impacta, né?" Você fala: "Meu, tipo, agora eu chegar no Transcendence quer dizer que de fato eu já não estou mais nesse plano, já parti para um outro plano". E hoje, depois de fazer o Transcendence, a sensação que eu tenho é que ele tá ali mais ele é um projeto extenso, que basicamente é um projeto onde a gente cria um jogo online, de Pong, que é aquele das barrinhas, onde a bola bate de um lado, bate de um outro e tal. Parece tão inocente, né. Exato, parece, mas não não é. E aí, tipo, quando falavam sobre esse projeto, eu ficava com muito medo. E hoje, apesar de ele é extenso, porque você acaba tendo que, projetar arquitetar todo um plano para conseguir fazer isso acontecer. E hoje eu penso que esse projeto ele tá ali mais pra a pessoa entender que ela sabe, tipo, e quando eu digo que ela sabe, não quer dizer que ela: "Ah, você sabe mexer com todas as tecnologias que estão ali", não é isso, mas você já construir toda a base necessária pra pesquisar e construir o que você quer construir, sabe. Então, tipo, quando eu comecei a fazer o Transcendence, eu percebi que ele estava ali mais como a cereja do bolo, de, tipo, provar pra mim que eu já sabia, do que propriamente: "Ah, esse daqui vai ser o teste de fogo e se você não O passar, você". chefão, né. Exato, "Você não sabe de nada". Não, não, tipo, isso foi uma coisa bacana e que eu estava até comentando, conversando com o meu grupo, e a galera ficou com essa sensação, até porque, né, a gente passa por outros projetos dentro da 42 que tem uma restrição muito maior do que a gente pode ou não pode fazer. E no começo eu ficava: "Putz, mas por que tanta restrição assim?". E aí eu percebi que era uma forma de guiar o aprendizado da pessoa. Já no Transcendence, ele te dá algumas restrições, mas assim, você tem uma liberdade poética de falar: "Putz, eu quero construir assim, o assado", sabe. Então isso torna, tipo, foi divertido, apesar foi cansativo, foram 2 meses aí mexendo no projeto, mas foi divertido, porque a galera estava muito envolvida e, tipo, a gente, se divertiu fazendo. Foi uma brincadeira no final das contas, sabe. Ah, animal. E especialização, você tem interesse em fazer alguma? Já estou fazendo. Opa, opa, me Já conta, como é que tá sendo? já estou fazendo. Eu comecei um projeto chamado FT Turing, e basicamente nesse projeto a gente tem que recriar a máquina de Turing, que é um modelo computacional que a gente utiliza hoje em dia, dado algumas ressalvas, algumas adaptações, porque na máquina de Turing original existe a ideia de que a memória é infinita, coisa que a gente não vê nos computadores atuais.
Mas eu já comecei a fazer esse projeto e, tipo assim, me deixou muito interessado, sabe? E aí eu vi os outros projetos, eu falei, meu, se deixar, eu quero fazer todos, assim, porque eu acho que esse é o momento de se divertir com a 42, sabe? Maravilhoso. Agora eu vou aproveitar, né? Agora passou a pressão, pelo menos. Exato. Agora é o momento de brincar. Que demais. E alguma área que você quer seguir, Davi? Que você alguma coisa na tecnologia que te interessa? Então, eu não tenho muito essa coisa de, eu quero fazer, porque geralmente o pessoal tem disso, eu quero fazer back-end, quero fazer front-end. Eu quero criar coisas, tipo, seja mexendo com front, seja mexendo com back. É isso que me prende na área de tecnologia, essa coisa que eu comentei lá no início, de, pensar uma coisa, ver essa coisa tomando forma e apresentar isso pra alguém, seja mexendo no back ou no front, e, tipo, pra mim isso não é o mais importante. O mais importante é criar coisas. Eu quero criar, tipo, seja em qualquer área, sabe? E é muito doido porque as pessoas não relacionam tecnologia a uma profissão de criatividade, né? E ela é basicamente artística, se você for pensar. A quantidade de ferramentas que você tem e a quantidade de tecnologias que você tem disponível, né? Se você fizer um paralelo com arte, vamos supor, de um quadro, né? Quantas telas você tem, quantos pincéis você tem, quantas cores você tem para criar coisas diferentes e impactar as pessoas de formas diferentes. Então, eu acho que a tecnologia ela tem esse viés. E assim, fico mega feliz de te ver aí transcendido, né? Pleno e transcendido. E agora se divertindo na parte de especialização também. Então, querido, o espaço é seu para deixar seu recado. Nossa, eu só queria agradecer a 42. A 42, eu brinco que eu falo com o pessoal que, assim, da mesma forma que a história da humanidade é dividida entre antes e depois de Cristo, pra mim existe o antes e depois da 42, assim. Porque foi algo que mudou minha vida não só na forma profissional, a forma de pensar, eu acho, principalmente, assim, eu acabei desconstruindo muitas coisas. E isso deixou a coisa muito mais leve, sabe? Hoje eu me importo. Tinha coisas que me preocupava muito antes, que eu gastava energia tentando achar soluções, que hoje eu falo, não tem tanta importância, sabe? Então, tipo, eu acabo focando a minha energia mais em coisas produtivas do que em preocupações que, tipo, não fazem sentido. Então, obrigado, 42. Ah, querido, você tá no nosso coração, a gente tá muito feliz. E como eu sempre falo para todo mundo que faz 42 e vem por aqui, a gente é testemunha da história de vocês e é muito legal ficar aqui de camarote vendo o desenvolvimento de vocês e as conquistas de vocês. Então, eu tô torcendo muito por você, para que você continue se divertindo no caminho, com a leveza que você tem desde o dia que você entrou, que a gente te conheceu. Sereno, né? Cara, tranquilo. Pode estar caindo o mundo, mas você tem uma cara, né, de que pelo menos tá entendendo ali sem se desesperar demais, ou se desesperar Se desesperar com com tranquilidade. tranquilidade, exato. Aprender a se desesperar com tranquilidade é uma boa. Então, muito obrigada por vir aqui. Você sabe, você é da casa. Obrigado. Beijo.